Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. É um prazer imenso estar em vossa companhia. A Assembleia da República realizou hoje a primeira sessão extraordinária, onde aprovou a lista dos membros da Comissão Permanente e do Conselho de Administração do Parlamento. Na Comissão Permanente, o destaque vai para a entrada de 11 caras novas, enquanto no Conselho de Administração, o ex-ministro das Finanças, Manuel Schank, é o rosto mais notável. Na primeira sessão extraordinária da 8ª legislatura, a Assembleia da República elegeu por consenso e unanimidade os membros da Comissão Permanente, o órgão diretivo do Parlamento. Com mais de 60% de figuras novas, a maior revolução veio da Renamo, onde apenas um deputado transitou da anterior comissão. Eis os nomes da nova Comissão Permanente. Pela Frelimo entraram Verônica Macamo, Margarida Talapa, Sérgio Panti, António José Amélia por inerência de funções e foram votados Alberto Joaquim Chipante, José Mateus Catupa, Hermenegildo Infante, Elisa Mina Amis, Ana Rita Citol e Daniel Matavel. Pela Renamo entrou Ivone Soares e Yunus Samad por inerência de funções e foram eleitos Manuel Bissopo, Gania Mussagi, José Manteiga e Paulo Vanhali. Lutero Simango é o único representante do MDM na Comissão Permanente. Numa outra votação consensual, a Assembleia da República elegeu Carlos Moreira Vasco, Manuel Schank, Ana Antônio Dimitri, Mohamed Rashid Soleiman, André Magibir e Eduardo Lagria para integrarem o Conselho de Administração do Parlamento. Ainda na sessão desta quinta-feira foram eleitos os deputados António José Amélia pela Frelimo e Yunus Samad pela Renamo para os cargos de primeiro e segundo vice-presidente da Assembleia da República. O primeiro deputado que se move numa cadeira de rodas foi eleito vice-presidente da Assembleia da República. E como a Casa do Povo não está preparada para acolher deputados que usam cadeira de rodas, foi um grande embaraço para se movimentar e tomar o assento. Yunus Samad foi indicado pela Renamo para ser eleito segundo vice-presidente da Assembleia da República. É o primeiro deficiente a andar numa cadeira de rodas que é eleito deputado e para o cargo de vice-presidente. E uma vez que a Assembleia da República não está preparada para acolher deputados com a sua condição física, foi um verdadeiro embaraço a sua movimentação. A Casa do Povo nem estava preparada para o acolher como vice-presidente e após a sua eleição houve um bate-boca para que ele se apresentasse aos seus pares e tomasse o seu lugar na mesa da Assembleia. Os colegas António Zé Amélia e o nosso amado primeiro e segundo vice-presidente desta casa para se apresentarem ao plenário. Colega Núcio não está? Por favor, é para se apresentar ao plenário. É para se apresentar ao plenário daqui, por favor. Ok. Não sabia, não. Perdão, Sr. Núcio. Caros colegas, muitos parabéns. Convido Vossas Excelências a ocupar os vossos assentos nos lugares da mesa da Assembleia. Penso que os companheiros de comunicação social, dado que se mostra disponível, poderão, portanto, tirar a imagem dali do local onde se encontra. Mas se for possível vir, melhor ainda. Onde estou a sentir que temos um problema que teremos que corrigi-lo, não é? Temos um problema que teremos que encontrar a solução, mas tenha a palavra. Era só para pedir que o colega pudesse vir até aqui, apesar de usar a carrinha de rodas, porque é a prática da casa. Não, ele é que se mostrou indisponível, eu convidei-o. Sim, alguém o acompanhe para poder ser apresentado aqui à frente. Cara colega, eu convidei, ele me deu um sinal, eu senti que ou não estava confortável ou alguma coisa não estava bem. Caro colega, por favor, venha. Pode ajudar. No fim, o secretariado da Assembleia teve mesmo que se mobilizar para levar o vice-presidente a se apresentar à casa. Caros colegas, eis o nosso colega, o segundo vice-presidente, para quem peço uma salva de palmas. Peço para que o ajudem a chegar até a sua cadeira. Depois trataremos de ver como tratar o assunto posteriormente.
e teve que ser carregado para poder ocupar o seu lugar ao lado da Presidente da Assembleia da República. Se os deficientes sempre se queixaram de ter dificuldades para ter acesso a edifícios públicos, este foi mais um exemplo claro e que vem da casa que deveria ser de todos nós. Os trabalhos da Assembleia da República iniciaram com aceso debate sobre a agenda da primeira sessão extraordinária. O MDM queria ter direito a eleger um vice-presidente, mas a Presidente da Assembleia da República e a bancada da Frelimo entendiam que a Constituição só abre espaço para a eleição de 2 vice-presidentes provenientes dos partidos com maior representação parlamentar. Não vendo nenhuma manifestação, será que posso concluir que Vossas Excelências aprovam a nossa agenda de trabalhos por consenso? Assim seja. Sim. Antes da aprovação da agenda, tenho algumas questões a levantar. Está relacionado com os procedimentos da eleição dos vice-presidentes e a criação dos gabinetes parlamentares e os grupos nacionais. É sabido perfeitamente... Momento, excelência. Eu penso que não está a levantar por ser própria. Como nós vamos discutir instrumento por instrumento, quando estivermos a discutir esse instrumento, Vossa Excelência poderá colocar, porque acho que isso não é uma da agenda. Não está contra a eleição dos vice-presidentes. Não estou contra, mas há uma observação que requer a obediência da nossa Constituição da República e o respeito pelo princípio de representação do Sr. Presidente. Quando estivermos a tratar da questão da eleição dos vice-presidentes, eu daria-lhe tempo para tratar desta questão. E provavelmente poderá tratar também de outras questões. Já está a circular a resolução da eleição dos vice-presidentes. Bom, eu vou dar pelo menos algumas pessoas, mesmo que seja 1 ou 2 pessoas de cada bancada, para ultrapassarmos esta questão. E nós queríamos concordar com a explicação da senhora Presidente, que devíamos aprovar a agenda e em seguida, quando estivermos a discutir assunto por assunto, aí nesse contexto a bancada do MTM poderia apresentar com os argumentos necessários. A bancada maioritária é a primeira a escolher as comissões que lhe interessam para presidir. Um momento, excelência. Caro colega Muxanga, ainda estamos da questão que foi colocada pelo colega Simango, por favor. A questão que nós estamos a colocar é que esta agenda foi formulada com um conteúdo e com alguns defeitos de forma. E chefe da bancada parlamentar do MDM não falou de formulação de agenda. De uma forma concreta, a minha bancada deseja que a Assembleia da República que tenha primeiro, segundo e terceiro vice-presidente. A Assembleia da República elege, dentre os seus membros, vice-presidentes designados pelos partidos com maior representação parlamentar. É preciso a gente saber o que é isso de maior representação parlamentar. Maior representação parlamentar não é conceito dos 2 partidos mais votados. Nós não estamos, senhores deputados, aqui para receber aulas de quem quer que seja. Senhora Presidente, o básico que se tem que entender neste momento é que tem que ser aprovada a agenda. E nesta composição que estamos, sem mesa, sem vice-presidentes, sem comissões, não é possível alterar qualquer regimento. Senhora deputada Ivone, ajude-nos, por favor, a verificar o que se passa. Nós achamos que há pontos da agenda que são consensuais. A Assembleia, neste momento, está a funcionar praticamente sem a Comissão Permanente formada. Nós julgamos que seja caso de passarmos para os pontos que são consensuais. Esta Casa tem 3 forças políticas eleitas. Excluindo uma, não se constrói a democracia. Caros colegas, depois de tudo o que foi dito e como foi dito, posso concluir que Vossas Excelências aprova a nossa agenda de trabalhos por consenso? Assim seja.
As bancadas parlamentares da Frelimo e Renamo dizem que votaram a favor da eleição do primeiro e segundo vice-presidentes da Assembleia da República porque entendem que o Parlamento deve funcionar devidamente constituído. O MDM votou contra por entender que está a ser excluído do processo. Acompanhe a seguir aquilo que foi a constituição dos órgãos da Assembleia da República. O argumento apresentado pela colega da bancada parlamentar da MDM não procede porque o elemento histórico estava preso à legislatura também histórica. E tendo em conta que Sua Excelência Presidente da Assembleia clarificou devidamente o que aconteceu nas últimas legislaturas, a bancada parlamentar da Frelimo, a minha bancada, votou a favor por ser justa e legal esta decisão. Estamos aqui nesta sala, acabamos de aprovar esta resolução que irá empossar praticamente os vice-presidentes da Assembleia da República, porque sentimos que esta casa deve começar a funcionar com todos os seus órgãos instituídos. Somos apenas 89, sobramos apenas 89, somos os 89 resistentes que durante este mandato de 5 anos vão representar ao povo moçambicano do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e esperamos fazê-lo com zelo, dedicação e competência. Votamos contra neste projeto de resolução atinente à eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República na generalidade e na especialidade por várias razões. Entre elas, vamos citar algumas. Nós, bancada parlamentar do MDM, votamos sim contra porque entendemos que está claro a pretensão desta magna Casa do Povo de excluir o Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Votamos contra simplesmente porque a nossa exclusão é uma clara demonstração de discriminação. E para análises desta noite, tenho dois convidados. São eles o Sr. António Muxanga. Muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. E o Dr. Alberto Ferreira. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Sr. Muxanga, a sessão extraordinária começou hoje e um dos principais pontos da agenda é a alteração pontual do regimento. O que exatamente se quer alterar e porquê? Lamentavelmente, não temos em mente o que se pretende alterar, mas nós propusemos que deverá também se incluir o ponto 5 do artigo 75. Okay. Porque o ponto 5 do artigo 75 diz: a distribuição da presidência das comissões de trabalho é feita, em primeiro lugar, pela bancada parlamentar maioritária, que escolhe as comissões que lhe interessam, seguindo-se por ordem de representatividade as restantes bancadas. Significa isto que das 9 comissões que nós temos, a primeira a fazer escolha é a Frelimo. Diz: eu preciso da primeira, segunda, terceira, quarta comissão, quarta, quinta, sexta. Então, as outras não interessam a Frelimo. Então, são essas que ficam para a oposição. Nós entendemos que esta maneira de fazer as coisas não ajuda muito, põe em causa o princípio de igualdade de oportunidade entre as bancadas parlamentares e propusemos que a distribuição da presidência das comissões tem que ser feita de forma alternada. Contudo, tem que se respeitar que a bancada maioritária é a primeira a fazer a sua primeira opção. Sr. Muxanga, haverá uma alteração do regimento e a bancada de Renamo não sabe o que é que vai ser alterado? De acordo com a proposta que apanhamos lá dentro, não sabemos o que é que precisa de se alterar. Mas nós constatamos isto, que achamos que também tem que fazer parte da alteração. Okay. Tendo em conta que esta é uma sessão extraordinária, onde não se pode trazer coisas que não estejam lá. Por exemplo, se não se tivesse escrito que o regimento vai ser alterado, nós não havíamos de propor a alteração do regimento. Okay. Mas porque já está previsto,
alteração do regimento, então temos que juntar o útil ao agradável, criando condições para que as bancadas parlamentares façam escolhas simultâneas. Significa isto que a Frelimo, das 9 comissões, vai ter a primeira opção, a Renamo também tem a primeira opção, o MDM tem a primeira opção. Okay. Depois vai-se a segunda, terceira, assim sucessivamente, até concluirmos. Já percebi. Dr. Ferreira, como acompanhamos a reportagem, a revisão do regimento suscitou na sessão de hoje outros aspectos, como, por exemplo, o MDM, que reclama de exclusão pelo fato do regimento impor que os partidos com maior representatividade parlamentar elejam os vice-presidentes. Acha que esta reivindicação do MDM é ou não legítima? Mais uma vez, boa noite. Agradecer o convite. Antes de mais, temos que começar pelo problema do fundo. E o problema do fundo, e que todos estão conscientes deste problema, é da representatividade, que é a própria palavra e é o sinônimo da democracia. A democracia significa fazer parte de, ou qualquer coisa seja representada necessariamente. Ou melhor, quanto mais uma instituição for representada por diferentes pontos de vista, ideologias e partidos, ali pode naturalmente crer e aceitar que há imediatamente uma democracia. Não teria sentido se o presidente, portanto, da Assembleia da República seja do partido maioritário. O primeiro vice-presidente igualmente, o segundo igualmente. Não seria necessário até terceiro. Nós temos em Moçambique 3 partidos que representam o povo moçambicano no Parlamento. Teria sido um momento... É preciso também crescer do ponto de vista da ética do debate e não da ética da exclusão necessária. Ou pelo menos as pessoas começam a perceber que criar a discussão é uma destruição. Se as pessoas percebessem que a democracia é dinâmica na medida em que criam discussão, e a discussão é criada exatamente por pontos de vista diferentes, ali teria sido oportuno também perceber, dentro desta ética de debate, de um agir mais comunicativo entre as partes, teriam também incluído MDM como um representante, portanto, de um dos vice-presidentes. Na minha ótica, qualquer regimento deve ser útil para esta participação de todos. Portanto, seria pertinente que depois do presidente do Parlamento, os 2 vice-presidentes poderiam necessariamente serem também, ou também fazerem parte dos 2 outros partidos. Eu defendo sempre o princípio de que quanto mais ideias diferentes houver, maior discussão, maior dinamização. Sempre que há tendência de excluir ou a tendência, portanto, de impor a própria parte, vencer sem razão, então nós estamos já num problema que é bastante grande. Portanto, para mim, teria sido racional. E a Frelimo não precisa de exclusão para vencer mesmo nas discussões, pode impor-se através da lógica de argumento, quer dizer, a racionalidade humana, fazer com que a lei ela mesma possa vencer, não pela força de imposição ou coerção, mas ela mesma possa vencer. Teria sido, na minha ótica, sem necessidade de ir para o terceiro, portanto, o vice-presidente, o segundo vice-presidente bastaria, partindo do pressuposto e de princípio de uma participação maior de pontos de vista diferentes. Assim é que se chama também a inclusão no debate nacional. Sr. Mchanga, esta sessão chegou a levantar dúvidas sobre a sua legalidade, tendo em conta que foi convocada pela Presidente da Assembleia da República, e o que se diz é que, alegadamente, ela não tem poderes para o efeito. Como é que analisa esta situação, recordando que a própria Presidente vê garantir que está dentro da legalidade? Bom, eu penso que esta é uma questão da interpretação, mas se nós formos a tentar verificar as competências da Presidente da Assembleia da República, acho que podemos constatar efetivamente
podemos constatar que a Presidente da Assembleia da República tem razão. Por quê? Porque diz-se apenas que cabe ao Presidente da Assembleia da República convocar as sessões. Não estão ditas se são ordinárias ou extraordinárias, nas competências da Presidente. Agora, há um capítulo que fala das sessões extraordinárias. É onde se diz que as sessões extraordinárias são convocadas quando há isto, e compete ao Presidente da República, a 1/3 dos deputados, ou a Comissão Permanente. E a Presidente da Assembleia da República não foi para essa questão das sessões extraordinárias. Para alguns entendem que ela violou, mas ela assegura-se das competências que ela tem, onde não está claro se ela convoca as sessões ordinárias ou as extraordinárias. Só se diz que ela convoca sessões da Assembleia da República. Ainda nesta sessão foi feita a eleição dos membros da Comissão Permanente, os vice-presidentes e o Conselho de Administração da Assembleia da República. Olhando para a composição desta Comissão Permanente, que tipo de dinâmica ou resultados pode-se esperar da Assembleia da República, Sr. Muchanga? Eu penso que a dinâmica da Assembleia não está apenas na Comissão Permanente. A efetiva dinâmica do Parlamento está na plenária, porque é na plenária onde as questões são discutidas. Mas é saudável que a Comissão Permanente tenha deputados atentos e interventivos para evitar, por exemplo, aquele tipo de situações que acabamos de assistir. O senhor Lutero Sumango é chefe da bancada parlamentar, tem assento na Comissão Permanente, e por outra poderíamos dizer que a questão da representatividade já está feita através do chefe da bancada. Porque se calhar, se nós formos ver a proporção, o MDM podia não ter direito de indicar ninguém para a Comissão Permanente. Como, por exemplo, na legislatura passada, chegou a ter alguém na Comissão Permanente. Que se nós formos a distribuir os deputados que estavam na Comissão Permanente, podíamos chegar à conclusão de que a Arnam foi penalizada. A Arnam tinha 51 deputados, a dividir por 3, significa que cada membro da Comissão Permanente da Arnam teria custado mais ou menos 16 ou 17 deputados. E o MDM tinha metade disso e teve alguém na Comissão Permanente. Ora, o que se ensina nas universidades, se o estudante tem 9,5, depende da vontade do professor arredondar ou chumbar o estudante. Doutor Ferreira, qual é a sua percepção em relação à composição da Comissão Permanente que acabamos de acompanhar? Isto vai dar uma outra dinâmica? O que não me deixou muito feliz é o facto de o que o Dr. Muchanga acabou de referir. A escolha de partido maioritário em determinadas comissões, ou mais importante, comissões que dizem respeito diretamente à vida do povo moçambicano. Eu parto sempre do pressuposto de ter que ser verificada duas questões básicas, sempre quando se trata de política. Há uma questão legal, matemática, como esta que está a fazer referência numa certa divisão. Mas é preciso verificar a questão política, que é da boa vontade, como também estava a referir. Uma flexibilidade da inclusão, sempre na medida do possível maior, para que haja e cresça este debate. Por isso, eu estou sempre em querer, fora das comissões, sobretudo da Comissão Permanente, fora disto, eu estou pessoalmente contente pela perspectiva do debate que vai ser aqui criado. Quando a Renamo cresce, mais alguns membros, significa vai ganhar alguns mais minutos, porque a Presidente Verônica Macamo vai dar mais minutos para poder falar. MDM, que tinha 2 ou 3 minutos para falar assuntos nacionais, vai ter mais minutos. Então cresce este debate, cresce a possibilidade, o que eu estaria sempre não de acordo é a possibilidade de existência da tendência à exclusão e arrogância. Quer dizer, de querer se impor não pela razão, mas pela força.
pelo simples facto matemático de ter a maioria. E é preciso isso também ser notado, que a democracia é o respeito exatamente da minoria. Quando a minoria ela pode participar em todos os aspectos, nós vimos com atenção e com até curiosidade de ver o primeiro vice-presidente da Assembleia da República, não obstante não fossem montados todos os instrumentos para que ele fosse lá, houve esta vontade que existe alguém que não precisa ser excluído. Este Moçambique é de todos os moçambicanos, independentemente de ser portador de um handicap, ele pode contribuir. E a sua respeitar não só a maioria, como também a minoria. Exatamente, a democracia é o respeito pela minoria. Quando a maioria é o ditador, é sempre ditadura. A ditadura, seja da minoria, assim como da maioria, é sempre ditadura. Portanto, deve haver aqui uma respeitabilidade, não só basear-se numa questão burocrática, legalista, no sentido de uma divisão matemática tal, mas também de uma abertura flexível de ver a questão política e da vontade política para estender e chegar a uma certa conclusão de incluir mais pessoas. Comparativamente à legislatura anterior, Sr. Muchanga, vê-se nesta legislatura que houve, no geral, uma revolução acima de 60% em termos de nomes que não transitaram. Qual foi o critério usado pelo seu partido para a escolha dos nomes que compõem a atual Comissão Permanente? Bom, nós tínhamos 3 membros apenas na Comissão Permanente. Ficou uma pessoa, saíram 2 pessoas. A Frelimo tinha mais ou menos, são 17, então 3 mais 1 são 4. A Frelimo tinha 15 na Comissão Permanente. Ficaram 4, aliás, ficaram, não são 4, ficaram mais ou menos, entraram 11 novas caras. A Frelimo agora passa a ter 10 membros. Então, se tem 11, significa que os que sobraram lá são no mínimo 3 ou 2. Quer dizer, em matéria de proporção, a minha questão é em termos de critérios usados para a escolha dos vossos nomes. O critério usado para a escolha dos membros da Comissão Permanente? Sim. Primeiro, há pessoas que estão lá por inerência de funções. É o caso da chefe da bancada, é o caso do vice-presidente. Agora, os outros colegas, há um princípio que nós usamos, da própria estratégia da RNAM em relação aos círculos eleitorais, onde as pessoas são provenientes. Se for já verificar muito bem, a senhora que permanece na Comissão Permanente representa a região sul, onde nós temos mais ou menos cerca de 2, temos 8 deputados, que é uma portuguesa aí em Inhambane. O outro membro é proveniente de Sofala, onde temos 10 membros. O outro membro é da Zambésia, onde temos 22 membros. O outro membro é de Nampula, onde temos também mais de 22 membros, e Zambésia, onde temos mais de 22 membros. Portanto, este é o princípio que nós usamos. É verdade que Tete também merecia, não calhou desta vez, porque o número foi pouco, mas se tivéssemos 7 membros na Comissão Permanente, a província de Tete teria alguém também na Comissão Permanente. Portanto, é mais ou menos esta a estratégia que tem-se usado para a indicação das pessoas para a Comissão Permanente. Dr. Ferreira, numa altura em que a sociedade espera por um Parlamento cada vez mais atuante em matérias legislativas e supervisão do Executivo, como é que olha para a atual composição do Parlamento? Acha que esta é a altura de deixar de lado questões partidárias e olhar de uma forma mais abrangente para aquilo que são os desafios do país? Exato. Nós ainda estamos naquilo que se pode chamar de partitocracias, onde a predominância e a importância do partido se sobrepõe aos interesses nacionais. Nós, quando acompanhamos nos outros países, isso até acontece no momento de votação, que alguém, sendo de um partido, vota contra o seu próprio partido, por não concordar e por princípio de que ele não defende. Nós, infelizmente, temos a base fundamental, que é
a superioridade do partido e a questão ideológica. Quando tivermos amadurecido, isso também leva o tempo, é preciso crescer gradualmente, esta é a 8ª legislatura, eu penso que na medida em que vamos à frente, vamos também amadurecendo na medida de perceber e conceber a democracia. Até hoje, nós ainda não tivemos nenhum caso, e por isso às vezes pensamos se a Assembleia da República não é um instrumento simplesmente para chancelar, e muitas das vezes mesmo as propostas e os projetos de lei provêm, quase todos os projetos, de todos os projetos que nós vimos e foram aprovados, todos provieram, portanto, do Executivo ou da Presidência da República, e os deputados estão lá para chancelar e para dizer que tudo está bem, e um pouco adormecido, talvez acordem só para dizer que já está tudo bem. Então, nós temos que ultrapassar este método. Por isso, em alguns círculos de debate, começam a pensar por que não eleger os deputados de acordo com círculos eleitorais, mas que eles mesmos, nos seus círculos, o povo, começasse uma outra democracia. Quer dizer, que o povo de Caia escolhe alguém em Caia e diga que este vai representar o povo de Caia, pelo Partido Frelimo. Aquele indivíduo vai defender os princípios que ele mesmo acha que são muito mais corretos. Por isso, há uma questão aqui que nós podemos ver de uma certa diferença entre as democracias. Existem democracias que são muito mais liberais, de tipo capitalistas ou ocidentais, onde o parlamento tem muito mais peso, e tem aquelas democracias de tipo popular que nós tivemos um determinado passado desde 75, que são comunistas, onde o parlamento é mais aquilo que o Marx chamava de parler, ou pelo menos para chancelar, é como se fosse a continuação de uma reunião do partido. Então, quando se vai no parlamento, não é para discutir, é para impor para que aquela lei seja aprovada. Nós temos que ultrapassar este método e fazer com que o parlamento seja, de facto, um debate, uma possibilidade desta ética de que eu fazia diferença, de ética de debate, de perceber que o outro é um ser racional e a sua proposta imediatamente também deve ser considerada como, e é condição básica, considerar o outro igual a si, considerar o outro capaz de contribuir com as suas próprias ideias e não fazer com que as leis passem de acordo com os interesses partidários e até muitas vezes por interesses pessoais. Então, é preciso alargar o horizonte da própria Assembleia da República, que não seja uma instituição para chancelar todas as leis e todos, digamos, projetos de lei que antemão já sabem e vão para a Assembleia para simplesmente dizer que temos este órgão para simplesmente Acho que defende homologar. o interesse do povo, Exato. de modo geral. Temos ainda este grande problema. Sr. Mchanga, a RENAM prometeu no prazo de 15 dias submeter ao Parlamento o anteprojeto de lei para a criação das regiões autónomas. Já muito vimos falar de regiões autónomas. O que é que exatamente a RENAM pretende com este projeto? O que é exatamente este projeto? Bom, o projeto das regiões autónomas é um projeto que visa a materialização dos entendimentos alcançados entre os presidentes que se reuniram nos dias 6 e 7, 5 e 7 9. Pensamos nós que os presidentes chegaram a um entendimento segundo o qual as desavenças políticas que temos neste momento devem ser resolvidas na mesa do diálogo, e a fórmula encontrada foi que a RENAM pudesse desenhar um projeto de lei sobre a tal autonomia. É preciso recordar que no primeiro momento, quando a RENAM falou disto, apareceram pessoas até que se pensavam que tinham alguma sensatez a dizerem que não, eles querem pôr fronteira no Rio Save. É o que nós queremos que explique. Como se alguém for a colocar uma cancela no Rio Save, as pessoas não têm outro espaço para passar. As pessoas esqueceram que o Rio Save não depende só da ponte. Começa de Massangena, lá em Mavue, até em Machanga e Mamboni. Lá no... Quer dizer, há muito espaço para as pessoas passar. Então,
isto tudo foi uma maneira de tentar manchar a RENAM. O que a RENAM efetivamente pretende é criar condições para que o povo das províncias onde a RENAM ganhou se sinta à vontade, porque conforme estamos recordados, quando o presidente da Câmara começa com seu pérpuro, chegou a Sofala, Manica e Tete, falava do governo de gestão. Chegou em Quilimane, a população de Quilimane foi a primeira a dizer que gestão não, o que nós queremos é sermos governados por elementos da RENAM. Frelimo, não. O presidente da Câmara, o segundo comício que teve foi em Nacala, no dia em que o presidente Guebuza, a partir de Roma, manda recados, segundo as quais o governo de gestão era anarquia. Então, a resposta à recusa de governo de gestão, que seria um governo de inclusão, onde a RENAM terá representados no governo central, governo provincial, distrital, posto administrativo e localidade, foi a questão das regiões autónomas. Efetivamente, a região na República de Moçambique não existe na divisão administrativa oficial. Região é uma designação que nós usamos, à semelhança do que dissemos, ponto norte, sul, este e oeste. O que se pretende é a criação de autonomia nas províncias onde a RENAM e o presidente da Câmara ganharam. Sim. Como é que isso vai se fazer? Exatamente. O artigo 173 da Constituição da República, que fala das categorias das autarquias locais, no seu ponto 4 diz: a lei pode estabelecer outras categorias autárquicas superiores ou inferiores à circunscrição territorial do município ou da povoação. O que nós pretendemos é pegar esta brecha que a Constituição nos dá para criarmos autarquias superiores da dimensão das províncias, onde os poderes do atual governo provincial serão passadas para estes novos órgãos nas províncias onde o presidente da Câmara ganhou. Ok, já volto a ser. Dr. Ferreira, qual é a sua percepção em relação a este anteprojeto de lei da RENAM, em relação à criação de regiões autónomas? Estaremos aqui perante a criação ou a abertura de criação de federações? Regiões autónomas não seriam exatamente federações ou estados federados. Autonomia é exatamente aquilo que é autarquia, autos arché, como os gregos costumam sempre referir, a capacidade de um determinado povo dentro de um estado poder dar-se leis importantes para que aquela região possa avançar. Estas leis, nós vemos também muitas vezes que algumas regiões até perdem do ponto de vista de recursos. Algumas regiões têm recursos de tipo recursos minerais. Eu às vezes penso aqui em Ressano Garcia que a própria região não aproveita pelo facto de ter a fronteira perto de si. Quer dizer, se fosse autônomo, iria naturalmente ter maior contributo. Mas o problema meu não é tanto quanto a autonomização de zonas locais ou de autarquias, não. O meu problema é da circunstância em que nasce este projeto de lei. Quando nasce. Agora, se isto está para resolver o conflito diferente do momento pós-eleitoral, não poderia ser este momento para resolver. Eu penso que a RENAM poderia encontrar um outro momento e não seria esta via para resolver a questão. Vamos supor, se a RENAM tivesse ganho as eleições, teria proposto as zonas autónomas hoje? Teria proposto aquilo que se chama governo de gestão? Nós sabemos muito bem que todo governo de gestão é questão de um Estado de Direito que algo dentro de si falta. Ou pelo menos é aquele Estado de Direito onde tem algum momento que é passageiro, circunstancial. Ou quando o primeiro-ministro morreu, então é uma gestão mesmo que não pode tomar grandes decisões à espera de um momento mais oportuno para haver estabilidade nacional. Portanto, o governo de gestão, como a própria RENAM chegou a esta conclusão consciente que não havia necessidade, é ainda uma questão importante. Agora,
a questão da discussão sobre as regiões autónomas, eu não estaria contra sobre a autonomização das regiões. Mas se isso vem para resolver o problema, que segundo o qual a Frelimo teria roubado ou não roubado voto porque não houve consenso, lá onde a Renamo, e de facto a Renamo ganhou em 5 províncias, e nessas províncias, 4 ou 5 províncias, nessas regiões teria sido oportuno, mas isso teria sido discutido muito antes. Eu hoje chego também à conclusão, no lugar de regiões autónomas, me questiono também sobre os governadores provinciais. Por que os governadores provinciais eles não são nomeados pelo próprio povo, à semelhança de uma legislação de votação sobre os deputados, sobre o Presidente da República e nomeação também, eleição do presidente... Conselhos municipais? Não, conselhos municipais, dos governadores. Nós vimos que os governadores são nomeados à semelhança dos ministros pelo presidente. Portanto, ainda há um problema aqui que nós temos de verificar efetivamente. Agora, o debate atual é este. Se confrontarmos com a Constituição, se a Constituição responde ou não responde, alguns círculos académicos constitucionalistas, no caso de Gilles Sistac e os outros também defendem que esta autonomização das regiões não fere a Constituição da República. Sim. Agora, aqui o que ocorre... Não será necessário a revisão aqui da Constituição. O que ocorre, eu penso que o atual Presidente da República deu um passo bastante significativo. Ele não pensou e não disse que a Renamo é irracional, não pensou nem disse que a Renamo está fora, portanto, de discutir e, portanto, extemporâneo o que propõe discutir. Ele acolheu, escutou e vai propor uma discussão da Assembleia, que é a sede fundamental de um Estado de Direito, para discutir matérias de fundo onde há diferendo entre os partidos. Eu penso que, neste atual momento, o problema está bastante bem encaminhado. Mas eu não gostaria que a Renamo tivesse, portanto, levado a discussão este problema como uma questão do facto de não ter ganho as eleições, ou pelo menos do facto de conflitos pós-eleitorais que aparecem sempre em África, né? Em África nunca é claro a transparência, existem muitos problemas, não só em Moçambique, outros países acabam se matando armas brancas em todo o sítio. É um problema da circunstância. Não é um problema se a Renamo tem ou não tem razão de pretender esta autonomia. Talvez Moçambique pode abrir-se para uma nova era, qual é? De uma grande capacidade de descentralização e subsidiariedade, em que as regiões se governam, porque as regiões elas mesmas conhecem quais são os problemas. Voltamos à questão dos governadores, Sr. Muxanga. Como disse o Dr. Ferreira, os governadores são eleitos pelo Presidente da República. Como é que se vai... São nomeados pelo Presidente da República. Como é que se vai materializar, de fato? O resultado dessas eleições são válidos ou, de fato, teremos que ir a um novo escrutínio? Há duas situações que se levantam. Para nós, como Renamo, estas eleições não valem porque não tem vencedor. E nós não podemos chamar excelentíssimos a pessoas que foram resultados de voto, de roubo. A segunda questão, estás a perguntar se o que será dos governadores? Sim. Depende de quem os nomeou. Nós temos uma governadora na cidade de Maputo que toda a gente não sabe o que está a fazer. Porque todo o trabalho aqui quem está a fazer é o município. Então, querendo, os governadores estarão nas províncias, estarão lá, mas vão fazer a mesma coisa que faz a governadora da cidade de Maputo. Estamos a dizer que a Renamo, por exemplo, já criou as regiões autónomas. O que é que vai ser dos governadores? Eu estou a dizer que o normal, o sensato, era os governadores retirarem-se porque não terão competência de fazer nada lá. Mas porque quem os nomeou quer os manter lá. Da mesma maneira como nós temos administrador do distrito da Matola, que não faz nada porque o território todo está com o município. Temos administrador do distrito da Beira, que não faz nada porque o território está com o município. Temos governadora na cidade de Maputo, que não faz nada porque todos os serviços e o território está compreendendo o município. Poderão se manter lá. O que não se pode fazer é pôr em causa o desejo das populações daquela zona. Porque se isso acontecer, não há de haver condições para eles governar. E esta saída aqui é muito boa. Por quê? Porque com este projeto aceite,
não vão se mexer as outras instituições do Estado, tais como tribunais, a polícia, o exército, as procuradorias. Se houver um extremar de posições pela parte dos detratores do nosso projeto e a ideia deles triunfar, a RENAM não terá outra solução senão devolver a palavra ao povo. E o povo exatamente vai tomar a melhor decisão. Quando o povo tomar a decisão, efetivamente todos aqueles que fazem parte do sistema terão que ser escoraçados, incluindo aqueles que nem deveriam sair. As autarquias, segundo o artigo 9, a tutela, as autarquias locais estão sujeitas à tutela administrativa do Estado, segundo as formas e nos casos previstos na lei. Não é? A minha questão é, como é que vai funcionar em termos de autonomia? Será total? Porque neste momento, segundo a lei, vai ter uma autonomia, a tutela é administrativa do Estado. Em relação ao orçamento, por exemplo, as autarquias terão capacidade, serão autossuficientes, porque neste momento não são. Os impostos que estão a ser arrecadados são arrecadados lá. Sim. Um exemplo muito simples. As contribuições que a Corabassa está a pagar agora, passa a pagar em Tete. Os impostos que a Vale, a Rio Tinto estão a pagar, passam a pagar em Tete. Não sei se achas que depois dos impostos de Corabassa, impostos de todas as entidades que tiram carvão lá e outras atividades desenvolvem em Tete, a província de Tete fica com alguma necessidade cá. Quer dizer, nessa altura passarão, porque nesta altura o governo central... Nós estamos a dizer que essas competências são retiradas e passam para estes autônomos. Okay. A mesma coisa vai acontecer nos outros sítios. O que nós teremos que combinar aqui é que, efetivamente, tendo em conta que as instituições do governo central também trabalham para a província, nomeadamente a polícia, o exército, os tribunais, as procuradorias e outros serviços, é preciso que dessa receita arrecadada nesta circunscrição, onde a RENAM é quem governa, tem que haver uma percentagem para o Tesouro Estatal. Não, nessa altura, as regiões autónomas ou as províncias, elas terão autonomia também, terão um parlamento próprio, vai poder legislar, vai poder ter relações, por exemplo, exteriores, vai poder negociar com Portugal e outros países? Estas coisas todas estarão previstas na lei. O que é que se tem que fazer? Sabe que até os municípios, pequenos municípios, o município de Machixe, por exemplo, o município de Inhambane tem gemilagem com o município de Oeiras. O município de Cascais tem gemilagem com o município de Xaixai. Quer dizer, há muita coisa desta natureza que pode acontecer e penso que quanto a isso não há Então, de fato, haverá alguma mexida na lei? Qual lei? Porque as atribuições das autarquias é o desenvolvimento econômico e social local. Estás a falar desta lei das autarquias? Das autarquias. Do nível de vila, cidade. Exatamente. Não é esta lei que vai regular esta autarquia provincial. É outra lei. Ainda será legislada. Por isso que estás a perguntar o projeto da RENAM. O projeto da RENAM vai trazer as competências. Não é esta. Esta precisa de presidentes a serem eleitos. Por causa da circunstância que nos encontramos, não há de haver eleições para os dirigentes daquelas autarquias. Serão designados. Porque nós pretendemos resolver um problema político sério. Porque neste momento estaríamos agora a nos empurrar. Então é preciso respeitar isto. Quando as pessoas se confrontam, dizem que não são impacientes e não sabem dialogar. Agora estamos a dialogar, estamos a trazer obstáculos. Então qual é a melhor coisa? Porque também não podemos morrer parados. Porque está claro que as eleições não têm vencedor. Houve fraude. A Comissão Nacional de Eleições, o STAE e o Conselho Constitucional perderam confiança do povo. Não podem dirigir mais nenhum outro processo enquanto não houver revitalização daquelas instituições. Dr. Ferreira, que avaliação que faz das declarações do Sr. António Muxanga em relação a esta autonomia total das regiões autónomas? Ele estava a falar se os governadores não têm ou não fazem nada. Eu discordo o facto de não fazerem nada. Existem competência dos governadores, eles são e fazem parte, não são
diria, nenhuma caixa de ressonância do governo central. Eles têm competência, portanto, ajuda e uma representatividade do governo central, através do qual eles, portanto, fazem chegar as políticas tomadas enquanto que os municípios são governos, poderes locais e prontamente eles têm, portanto, todo o poder e responde às necessidades locais. Mesmo o pagamento de imposto. Existe imposto que vai para a autarquia, imposto que vai para o Estado. Quer dizer, há uma certa nós sabemos disso. Mas aqui o que é que eu pretendo e confutar esta tese? Se, partindo do pressuposto de que as eleições não foram válidas, sim, ou porque houve roubo, e que a melhor solução é esta de autonomia das regiões, eu discordo, porque aqui estamos a falar numa lógica como se tratasse de partilha de poder, ou encontrar um mecanismo para que a Renamo tenha o poder para além desta situação mesmo. E quando se fala de diálogo aqui, significa também que a Renamo vai pretender ter esta maior força para que ele tenha um pouco da parte do bolo e poder decidir. Mas é preciso também partirmos do pressuposto de ter os interesses nacionais, antes de mais. Uhum. E dentro dos interesses nacionais, e se acredita que as instituições moçambicanas... É o problema em toda a África, as instituições às vezes não são credíveis, as instituições às vezes não são transparentes, podem ter, naturalmente, muitos defeitos. Mas não seria esta lógica, segundo o meu ponto de vista, de resolução de problema, mesmo este diálogo, eu não sei se será exatamente diálogo, e se, eu me questiono agora, e se o Parlamento chumbar este projeto de lei sobre autonomia, a Renamo vai arranjar outros meios que talvez não vai ser, porque seria diálogo se a Frelimo aceita que estas regiões tenham estas autonomias, né? Uma espécie de regiões federadas ou autonomias que não são autarquias, são diferentes. E não são também estados federados, também são diferentes. A autonomia é exatamente como estava a referir e a explicar bastante bem, uma autarquia em grande e que tenha uma certa gestão. Mas se esta for a solução, do meu ponto de vista, eu penso que este não é o fórum correspondente. Até a Renamo teria pensado isso muito antes. Uhum. E teria até discutido muito antes. É verdade também que eles tinham na legislatura passada um número bastante reduzido, quase 50 deputados. Agora tem muito mais. Na primeira legislatura, eles deviam, paulatinamente, prever, do ponto de vista democrático, o que é que pode acontecer. Mas, mesmo assim, a questão ainda que me coloco me questiono também, houve reforma eleitoral, houve aceitação da composição de membros de Comissão Nacional de Eleições, houve todo um processo. A Renamo não tinha capacidade suficiente de prever que dentro desta estrutura poderá haver roubo ou não, e se houve roubo, não havia possibilidade de impedir este roubo, porque se pretende zonas autónomas para partilha de poder, e se Frelimo, que é a bancada maioritária no Parlamento, impede este projeto de lei, quer dizer, não passa, porque achou, do ponto de vista racional, Moçambique não vai poder gerir-se melhor desta forma, vão recorrer aos outros meios? A pergunta que faço é exatamente esta. Vão recorrer a outros meios? Eu penso que, doutor, nós não podemos ser pessimistas. Porque a sermos pessimistas, nós não teríamos aceito o diálogo. O que nós deveríamos ter feito, já que o prazo tinha terminado, aqueles senhores que eram ministros, todos estão nas províncias, agora estarão no Maputo, com suas bagagens, expulsas pelas populações. O presidente da Câmara pediu à população para parar de correr com aqueles senhores, para ele vir encontrar uma solução política. A solução política foi encontrada. Há um entendimento que prevê que a Renamo desenhe o seu projeto. Nós tivemos uma experiência que, embora não tenha sido boa, a Assembleia da República chumbou a revisão da lei eleitoral, segundo o que nós propunhamos. Houve confusão que houve. Resistimos quando o governo dizia na sala de negociações
façam um projeto, entreguem, façam um projeto, entreguem, mas quando tivemos a coragem de fazer o projeto, entregamos, o projeto foi aprovado. Portanto, a partir daí temos confiança de que este projeto não vai chumbar. Vai passar. Temos confiança. Das conversas que nós temos tido com os próprios elementos da FRELIM ligados ao governo, dão essas indicações. Agora, os supostos membros da sociedade civil que deveriam criar uma aproximação entre o governo e a RENAMO são os mais pessimistas, que nos chamam a atenção para a possibilidade de nos prepararmos, porque a FRELIM pode negar. Então vamos nos preparar efetivamente, dada a vossa advertência, para efetivamente garantir que, se o projeto for chumbado, a população faça a sua vontade. Mas este não é o momento de autorizarmos que a população faça a sua vontade, porque há uma promessa. Então vamos tentar, esperemos que a população tenha paciência, o projeto vai ser entregue, acredito. Em 15 dias, eu ia perguntar, o outro projeto, pelo que o Sr. Muchanga referiu, vai abranger, vamos dizer, vários pontos. A minha pergunta é, em 15 dias vão conseguir colocar material suficiente e com substância para que esse projeto seja aprovado? 15 dias não parece ser um período muito curto? Bom, pode ser curto, pode ser muito tempo. Depende da equipa técnica que está a tratar do assunto. Porque este modelo que nós queremos fazer não está a começar aqui. A França tem este tipo de autarquias, de dimensão maior, superior às cidades. Sim, sim. É este tipo de designação que anda lá. Então nós podemos pegar, por exemplo, o modelo francês. Lamentavelmente as pessoas agora estão a discutir o modelo sul-africano. Se nós adotássemos o modelo sul-africano, sim senhora, tínhamos que alterar a Constituição. Se nós tivéssemos de adotar o sistema português, efetivamente tínhamos que alterar a Constituição. Nós concordamos com a nossa contraparte que é preciso garantir que a Constituição não seja alterada. É preciso garantir que a forma republicana do Estado não seja alterada. É preciso garantir que as forças de defesa e segurança sejam as mesmas, que os tribunais sejam os mesmos, que as procuradorias sejam as mesmas. Então deixa-nos concluir o projeto. Lamentavelmente, a pessoa que nos disse que nós devíamos fazer isto é quem está a chefiar o Estado agora. Então temos confiança. Vamos tentar embarcar neste caminho. Se eles estiverem a nos enganar, nós vamos descobrir, porque não se pode enganar o povo permanentemente. Muito obrigada. A noite informativa sai para um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informação. Até já.